nós estamos, né, nesse cenário de eleições, né, ao quinto constitucional. De início, né, na largada, 29 inscritos, mas aí a OAB, né, com base ali nos critérios, vai indeferindo algumas candidaturas, né? Mas o senhor, né, já teve candidatura, né, deferida, inclusive a Atende Brasil TV publicou. Mas antes de fazer perguntas propriamente relacionadas ao quinto constitucional, eu pergunto ao senhor, por que o senhor, eu sempre procuro fazer essa pergunta, por que o senhor escolheu a advocacia? Olha, eu até dei uma entrevista um tempo desse nesse mesmo sentido, tá? Eu venho de uma família que essa agora é a terceira geração da advocacia, né? Meus filhos, dois, mas meus filhos são também advogados, né? Minha mãe advogou. Então, vem assim, parece que está no sangue, sabe? Nasceu com a gente, acredito isso. Então, o desenvolvimento da advocacia, essa escolha de coração, ele vem assim de um reflexo também familiar, né? E a gente, quando vai por essa linha, é verdadeiramente um dom que nasce com você, eu entendo assim. Então, eu sempre me dediquei, são uns 28 anos de advocacia na área criminal, né? E muita felicidade, porque eu disse até um dia desse um colega meu, isso parece você andar de bicicleta, mas se você só anda bem quando você tem a sua. Então, quando você faz o curso de Direito e você começa a caminhar ali com mãos dadas a outros colegas, eles vão se auxiliando, mas depois que você cresce na primeira causa, aí pronto, não tem mais volta. É como uma vacina. Vacinou, não tem mais retorno, sabe? É paixão por defender o direito, que é realmente legal, e você vê a possibilidade de ser um ser humano melhor. Porque é uma profissão que dá essa oportunidade para você. Você lida com as mazelas da vida, né, com o dia a dia, com o sofrimento, isso vai também humanizando você mais. Então não tem o retorno. Eu fico muito grato em tudo que eu tenho construído até aqui, criei meus filhos, estou ajudando as minhas netas, é produto da minha advocacia, né? Da minha escolha. Quando o senhor optou por ser advogado, né, adentrou a advocacia, o cenário, né, social, político e até mesmo de realidades materiais de acesso à informação era um. Sim. Hoje nós estamos em outro momento, em outras realidades. Há uma procura muito grande, né, pelos cursos, né, pela academia de direito. Sim. Então, todos os anos, o número, né, de novos advogados e advogadas é sempre crescente, além dos 5.000 bacharéis que temos, né, no Brasil, 2.000 e pouco, 3.000 e pouco aqui no Pará, que procuram algumas regulamentações. Essa procura, né, pelo direito, né, pela advocacia em particular, ela é boa, essa procura que aumenta, ela é boa. Sendo boa ou ruim, é preciso ter algum cuidado? É preciso. Olha, a minha advocacia, eu comento o seguinte, quando eu me formei, logo depois veio a Constituição de 1988. Então, eu posso dizer tranquilamente que eu conheci a Constituição bebê, criança, né? Ainda de colo. E da Constituição para cá, a evolução, tanto a evolução técnica jurídica quanto a evolução social, eu digo por quê? Porque antes nós nos conhecíamos, nós éramos um número, vamos dizer, 6, 7 mil advogados no Pará, em Belém. Certo. Tá? Hoje nós somos mais de 30 mil aqui no estado e mais de 1,5 milhão no Brasil. Essa evolução do número de faculdades, né? Sim. Que deu essa distribuição maior de profissional. Mas o mercado em si, ele vai cativar aqueles que realmente têm a intenção da advocacia. Nem todo que forma em direito vai advogar. Alguns vão por curso, para concurso, Ministério Público, delegado, magistrado, procurador, etc. Não é uma advocacia
dessa que nós estamos falando, que é a advocacia raiz, vamos dizer assim. Mas nem todos eles procuram advogar. Uma grande maioria, é verdade, agora procura os concursos. E essa evolução que você fala, justamente a evolução técnica, a evolução tecnológica, que hoje também, né, desses poucos anos aqui, acho que a gente confere meses com a evolução da IA, ela tem trazido ao mercado muito mais profissionais da área de direito, porque nós estamos perdendo o advogado raiz. Certo. Nós estamos perdendo o advogado realmente do balcão, aquele que está no dia a dia, que faz as suas audiências presenciais, que faz suas sustentações orais presenciais. Nós estamos vendo que essa redução é muito grande. Às vezes até digo que perde um pouco da essência, porque o gosto maior do advogado é você estar ali olho no olho, cara a cara, defendendo, né? Está muito tecnológico. Mas o número de aumento de número de advogados e números de OAB saindo é preocupante, sim. É preocupante porque nem todo advogado sai preparado. Sim. Nem todo advogado sai preparado para essa vivência da advocacia, a realidade como é. Faculdade é uma coisa, realidade profissional totalmente diferente. Então, aqui busca-se unir o conceito jurídico, a doutrina, a jurisprudência, mas com a prática. É isso que está faltando, é importante para a jovem advocacia, e é isso que eu prego também para a jovem advocacia, até como professor que sou. Envolva a técnica da prática com a literatura. Outra coisa muito difícil. Nós vemos aqui, você está com vários livros aqui. Se nós formos ver, hoje a dificuldade muito maior de ler da atual estrutura que forma o advogado, é tudo agora Google, né? Às vezes eu colo a copia, mas a literatura em si é mais difícil você ver. E quando você deixa de ler, você perde uma parte importante da tua função advocatícia, que é a verbalização, é a comunicação, né? Que o advogado é quase 90% da comunicação direta, porque na redação é fácil. A gente vê advogado que conhece a redação, pouco da redação, mas na hora de verbalizar, numa distância entre o juiz, ou fazer um acompanhamento, pedir até o juiz o que ele quer realmente, ele tem dificuldade. Então, é importante. Agora, a sede da OAB, os exames de ordem que fazem mais essa seleção. No caso, daí a importância da prova da OAB, que ela colabora para a seleção. É uma triagem, na verdade, né? Você vê, às vezes, um alunato que já fez 4, 5, 6, 7 vezes e não passa. Então, tem essa seleção, que é válida. E, mesmo assim, o mercado está inchando, mas ainda tem espaço para o advogado, realmente aquele que se dedica à advocacia. A advocacia, como eu digo sempre, eu, por exemplo, levanto 5 horas da manhã para estudar o caso, a causa do dia, né? Fazer aquele reexame, fazer uma análise para chegar até o fórum já preparado. Saindo disso, eu faço as minhas audiências, faço os meus contatos, as minhas reuniões com os clientes e já vou para casa pensando no outro dia para acordar novamente 5 horas da manhã. Às vezes esse é o advogado que eu digo que é o advogado de militante. Né? Não é o meu assessor produzir uma peça e eu chegar e assinar e ele vai lá no sistema PJ e Profit. A boa advocacia é quando você reúne o seu grupo de trabalho, seu grupo de estudos, e terminou de fazer uma tese e vai discutir com seus colegas. Eu tenho assim, eu fico maravilhado quando eu faço alguma tese que eu quero mostrar para os colegas como é que funcionou, para perguntar qual a opinião deles, que isso é muito importante para o dia a dia da advocacia. Não basta só redigir e dar entrada, ainda tem um acompanhamento, né, que tem que humanizar. Tem que ir até o juiz, tem que ir até o desembargador, o procurador, o Ministério Público, para poder dar sequência. Nos últimos dias eu fiz algumas pesquisas, inclusive passei a participar de canais de advogados que têm um trabalho assim, pedagógico, de ensino por meio das redes sociais. Então me deparei com algumas pesquisas. Quais as principais
dificuldades que você, advogado, que você, advogada, está enfrentando no momento. Captação de clientes ganhou de lavada em todas as enquetes que vi. Isso os próprios advogados respondendo. Olha, isso aqui é um ponto importante, porque a gente vai lidar com o Código de Ética e Disciplina da OAB. E essa parte entre a diferença de publicidade e propaganda é que é interessante dentro do Código de Ética e Disciplina, que ele tem uma fase própria. Quer dizer, eu não posso mercantilizar a minha advocacia. Eu não posso dizer, olha, eu não sou... Hoje é a promoção do habeas corpus. Pague 1, leve 2. Hoje é a promoção do mandado de segurança. Não, olha, a sua causa no escritório tal é certa. É o escritório que vai resolver. Venha para o Saavedra, o melhor venha da para região. o Saavedra. Isso não pode. O que pode é o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. Nós estamos numa entrevista falando sobre uma informação cultural, né? Eu estou, ao mesmo tempo, exercitando esse direito de fala e demonstrando quem sou eu ao público. Isso pode. Eu não posso dizer a certeza da sua causa ganha. Às vezes você passa aí... Já foi a Salinas? Já, fui uma vez. Às vezes você vê um cartaz assim, olha... fulano de tal, a certeza da sua causa ganha. Isso. Olha, 24 horas especializado em tal... civil, criminal, trabalhista, e à noite eu vendo pipoca e entrego pizza. Tá entendendo? Não pode, aí não tem condições. A melhor propaganda, a melhor guia do advogado é o resultado. E nunca demonstrar ou botar o cliente em situações de vexame, como eu estou aqui, mas estou filmando o meu cliente, para dizer que o meu cliente é aquele. Ainda tem outro caso interessante, viu, que você falou nisso. É o advogado ostentação, né? Aquele que ele põe ali a logomarca do escritório dele, ele está com o iate dele, ele está no avião dele, ele está no carro de luxo dele. Isso aí, para quem está de fora, que nós somos uma mercadoria de consumo, entende que olha, esse advogado é bom, porque ele está faturando, né, o melhor do mercado. Isso está proibido também agora pelo Código de Ética e Disciplina, nessa faixa do marketing jurídico. E uma outra preocupação, até falando sobre essa situação de marketing jurídico, eu fiz uma palestra lá em Castanhal, bem recentemente, e eu botei um tema que é a dancinha do advogado. Sim. Tá? O TikTok, o Instagram, o Facebook, a plataforma aceita, tudo bem. Aí a pergunta é que vem. Na hora do momento mais difícil, você vai procurar o advogado da dancinha, que alcançou ali 5, 6, 10 mil acessos em poucos segundos, ou você vai procurar o advogado que tem uma história, né, de vida, um currículo de vida. Eu, sinceramente, se tivesse que procurar um médico da dancinha, eu não iria buscar um médico da dancinha. Não é uma questão de dizer que eu sou contra, você dança a hora que quiser, mas é uma coisa que não traz retorno profissional. Então, isso é que às vezes o advogado não vê. Você não tem muito impulso nas redes sociais, mas você tem por trás de você uma história de vida, de processos que você trabalhou. Então é aí que eu acho que o advogado, no início de carreira, ele deve procurar. Ele deve procurar se fazer mais presente dentro dos tribunais, discutir uma rede de discussão de matéria, troca de ideias, de tese. Aí vai crescendo devagar. Aí a questão, para a gente concluir esse ponto da captação do cliente, de clientes, o advogado ele precisa ter muito cuidado para não transgredir, né, a ética, né? A ética. E essas regras, elas têm 3 situações difíceis. Uma é a advertência, a outra é a suspensão, e o último caso é a perda. Nós temos visto esses advogados muito, que eu digo, que vão para a internet mostrar seus bens. Um tempo desse teve um que foi atirado dentro do próprio escritório, porque as pessoas invadiram achando que ele era o milionário, às vezes nem é. Ele aloca um carro ali, quer mostrar, né? Eu já vi isso acontecer. Muitos movimentos, né, instituições, aí não vou mencionar aqui o gênero, mas muitas instituições
e profissionais de diversas áreas usam justamente a imagem de uma BMW, de um hotel, de tal, para passar aquela imagem, né, do bem-sucedido, para despertar no outro a ganância. Aí isso atrai, né, muitas pessoas, nesse caso assim, clientes, porque ele passa uma imagem que não condiz com a realidade, né? Então, o advogado ele precisa ter esse cuidado, né, para não passar a imagem errada, né? Precisa ter muito esse cuidado. Olha, os meus clientes, é muito difícil eu deixar dar uma entrevista. Eu já advoguei deputado, prefeito, políticos, empresários e tal, eu não deixo. E quando dou uma entrevista sobre o caso, eu digo que estou ainda verificando as condições. Por quê? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Às vezes uma coisa mal colocada, um ponto mal colocado numa entrevista, e até o cliente colocar também, ele gera uma outra polêmica. E não ajuda isso no processo. Certo. Né? A minha função é fazer a defesa processual. Agora eu vou para a imprensa para dizer que eu sou advogado do cara mais perseguido do Estado, e lá na frente dar um retorno que não é positivo nem para mim nem para o meu cliente. Ok, bom, agora vamos adentrar aqui no assunto propriamente dito, quinto constitucional. Primeiro, né, fala pra gente como é esse processo até chegar à escolha. Sem esquecer da questão do deferimento e do indeferimento que pode também acontecer. Pois é, nós estamos vivendo agora esse quinto constitucional, que é um quinto que traz um edital diferenciado dos últimos dois, tá? Nós começamos com a inscrição. Essa inscrição envolve várias documentação, que é comprovar, primeiro, o seu saber jurídico, depois a sua honrabilidade, e mais a documentação que vai comprovar que você tem o exercício profissional, que dá um mínimo de 5 processos por ano no percurso de 10 anos. Já se cumpriu esse requisito, alguns parece que sofreram algumas impugnações. Sim. Esses 27 colegas que estão inscritos, 15 parece que estão impugnados. Que eram 29, Eram 29, parece que 2 não preencheram os requisitos mínimos, foram excluídos, não sei se recorreram. Eu sei que, na verdade, agora nós estamos numa média de 24, salvo engano. Tá? Terminou essa fase, e aí é que vem o diferencial dos outros editais. Primeiro, nós vamos ser arguidos, nós vamos ser perguntados realmente sobre o nosso conhecimento jurídico, né? Por vários conselheiros. Cada candidato vai ter 30 minutos de várias perguntas, dividido 5 minutos por número de perguntas sorteadas no momento. Aqueles que passarem nessa sabatina vai ficar 12, tá? E nós temos uma outra regra, que é... Só um ponto. Sim. Então, essa sabatina, ela acontece antes da eleição votação da classe. Esse que é o diferencial, porque nos outros, primeiro era a classe, depois a sabatina. Agora a triagem reduz para 12, no caso nós temos a situação da paridade, né? E a condição de gênero, né? A de gênero e a racial. Certo. Tá? Nós já temos aqui 3 na racial, 2 homens e uma mulher, praticamente estão garantidos dentro dessa lista de 12, né? Vamos tirar então 6 mulheres e 6 homens, depois da sabatina. Esses 12 no total, aí terminou a situação da paridade, terminou a situação do racial, aí vai para os colegas advogados votarem. Cada um pode votar em 3 homens e 3 mulheres, não obrigatoriamente que queiram votar 3 homens e 3 mulheres. Pode votar 2, 3, aí segue. Disso aí... No caso, ele vai ter 6 votos. Aí pode votar em 3 homens ou 3 mulheres. Pode exercitar os 6. Mas se ele quiser votar só em um, ele vota também. Ele vota só em um também. Entendi. Tá? Disso aí vai ficar os 6. Nós tínhamos 12 que saiu do conselho. 6 vão ser escolhidos pela classe. Esses 6 vai para o Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, em votação aberta,
tá? Que é diferenciado aqui no Conselho, o voto é secreto, depois é secreto. Mas no Tribunal ele é aberto, até porque é recomendação do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Nós não temos mais julgamento fechado e também é transmitido. Ou seja, todo mundo vai saber em quem cada juiz votou. Vai saber. Desses 6, independentemente que sejam 6 homens ou 6 mulheres, ou 3 homens e 3 mulheres no final, né, do tribunal, o governador vai escolher um, independente mesmo sendo homem ou mulher. Mas geralmente o mais votado, ou a mais votada. Isso, acredito eu, não só no nível da estrutura dos colegas votantes, mas também dentro do tribunal. Entendi. Dito isso, por exemplo, a TN Brasil TV, né, recentemente, no caso eu, né, publiquei um texto falando, né, do senhor na condição de candidato. E, inclusive, nós concluímos, Camille, um pouquinho para cá, nós concluímos o histórico do advogado, né, o currículo, mostra que Valério Saavedra é um candidato altamente qualificado para o cargo pretendido. É exagero a sentença? Olha, eu quero dizer a você que eu me sinto qualificado, mas também não posso desprezar a qualificação, o conhecimento dos colegas. Todos que estão ali, eles estão na mesma balança, no mesmo nível de condição para exercer, né? Certo. A que vença o melhor e que vença realmente a democracia, que vença aquele que é advogado. Eu estou dizendo desde o início isso. Para mim, quem tem que ter acesso ao desembargo tem que ser um advogado atuante, aquele que conhece as nossas mazelas, os nossos dia-a-dias, a dificuldade que é advogar. Não é aquele de gabinete, não é aquele que simplesmente põe um pendrive ali, assina um documento, é aquele que sofre o dia a dia. Então, todos os colegas, eu me incluo claramente nisso, têm condições tanto pela sua linha curricular, né, como pela atividade. Eu digo advogados atuantes. Quando digo todos os colegas, eu também não vou retirar a parcela daqui, nem vou dizer quem advoga no meu conceito e quem não advoga, porque aí eu vou ser, né, posso pecar. Mas essa vaga tem que ser de um advogado ou de uma advogada atuante. A sua fala de advogado atuante tem a ver com a ideia de advocacia militante? A advocacia justamente é a advocacia militante. Quando eu digo militante, olha, deixa eu dar um panorama para você. Nós, advogados militantes, nós nos conhecemos da onde? Dos fóruns, dos tribunais, que nós estamos lá todo o tempo atuando na defesa legais dos nossos constituintes, mas nós estamos praticando no tribunal do júri, na sustentação oral, né, nas visitas, nas idas até os desembargadores, os juízes, que não é para bater papo, não é para trocar figurinha, trocar ideia, é para ver o processo de algo rápido, curto, para nós resolvermos a condição. Esse, para mim, é o advogado que fica ali, às vezes, sentado 30, 40 minutos esperando para ser atendido. Eu vou te dar uma ideia. Eu tive um tempo desse no TRF1. Eu saí de Belém, peguei meu voo, cheguei de Mala mesmo, fui para o TRF1 para falar com um desembargador. Eu me sentei lá na antessala dele e eu não tinha marcado nada. Eu fiquei ali quase 6 horas sentado. Quando ele passou, que eu tinha um julgamento de sustentação oral no outro dia, ele me chamou depois e disse, memoriais, excelência. Aí só baixou a cabeça, pegou assim, está entregue. Mas veja a importância disso. Eu não bati essa história. Mas quando eu fui para a sessão, no outro dia, à tarde, ele disse assim, doutor Saavedra, disse assim, professor Saavedra, eu quero dizer que eu recebi o seu memorial, que tinha apenas uma página. Eu estava decidido a negar. Mas depois que eu li o seu memorial e vi que o senhor estava ali para me dar esse esclarecimento e eu não ouvi, eu decidi que vou liberar o seu cliente. Como é importante, esse é o advogado militante, é o que está lá. Não é simplesmente você pegar na frente do computador, fazer e tal, jogar
tem que humanizar a coisa. Ou estrelinha enfesada, vou esperar ninguém, não sei o quê. Não, isso é um exercício de tolerância, de paciência, que você só adquire isso com os dias de trabalho. E por exemplo, um exemplo desse serve até para quebrar essa ideia de glamour, né, de que tudo é fácil para advogado, ele é atendido na hora que quer, o juiz vai recebê-lo na hora que ele bem o quer, que ele não enfrenta fila, que ele não precisa esperar nada, porque já está tudo bem certinho. E não é assim, né? Tem toda uma militância, dificuldades que no dia a dia vocês precisam enfrentar. Né? Agora, o que eu digo, tenho dito sempre. O desembargador ou a desembargadora, ela tem que ter esse ponto de vista. Ela está vindo da advocacia e conhece o sofrimento disso. Há um tempo, o advogado quer conversar, ele quer tirar só do papel, ele quer humanizar aquilo ali. Às vezes, porque, olha só, um juiz ou um desembargador, ele tem condições de retirar os seus filhos de você. Ele tem direito de retirar a sua liberdade, os seus bens, o seu patrimônio, né? Sim. E se o advogado não chegar, pelo menos, se deixar só nas linhas frias e não humanizar isso, esse tempo que ele quer de defesa para falar com o juiz. É muito poder. É muito poder. E nós temos que ter isso dentro do judiciário. Humanizar, conhecer ponto a ponto. Porque é um poder muito grande. Te interceptar tuas ligações telefônicas, entrar no acesso às tuas contas bancárias. Não é muito poder para... Tem que ser cauteloso nesse sentido. Então, não é todo a advocacia, todo o quinto, ou aquele escolhido pelo quinto, que não atende. Eu acredito muito, eu levanto 5 horas da manhã e vou trabalhar até 10, 11 horas da noite. Eu sou um desembargador, por exemplo. Eu não posso tirar disso aqui metade do meu tempo de trabalho, já que eu tenho toda uma cobertura de assessores para te atender? Sim. Posso. É isso que a advocacia quer. Ele quer um desembargador comprometido com a advocacia, comprometido nessa humanização, nesse atendimento. Por isso, a importância do voto dos advogados, né, quando for, né, o voto da classe, que eles votem justamente com os critérios que realmente importam no momento, porque eu digo isso porque às vezes o advogado ele vai votar, né, no seu colega que concorre ao quinto, não pelas razões que realmente deveria ser, às vezes é pela amizade, às vezes é porque a pessoa é famoso, é famosa, mas esse não é o critério ideal, né? Esse não é o critério. Por isso que o voto é importante e tem que ser, vou usar aqui aquela frase já conhecida, tem que votar com consciência. E tem uma outra situação, eu sempre costumo dizer que quem elege é quem deixa de votar. Porque se você não for às urnas, aí você dá a possibilidade do cidadão, no caso, ou nesse caso, no caso da política partidária, por exemplo, da oportunidade daquele que teria mesmo condições de ajudar e fazer alguma coisa, e você deixa de votar. Certo. Quando você deixa de votar, é por isso que tem que haver uma convocação em massa da advocacia para fazer o sacro exercício da função de voto, que é importantíssimo, porque a escolha é uma escolha que não tem volta. É uma escolha que não tem volta. E as pessoas, repito, tem que conhecer bem cada um dos seus candidatos, daqueles que estão propondo. Proposta única, não existe proposta diferenciada. Aqui é a defesa das prerrogativas, defesa dos direitos da advocacia e humanização. Humanização, porque hoje você vê que as pessoas são números. Um processo é um número. O processo não identifica mais você como cidadão tal. E você é apenas um número e você tem, como desembargador, como juiz, uma meta mensal de julgamentos para ter. E às vezes não olha para isso. Por isso que o advogado tem que exercer esse direito de ir e conversar com o magistrado. Às vezes estão coisas mal colocadas ali dentro do processo, né? Aí o cara exterioriza, tenta exteriorizar no papel o raciocínio, mas se perde nisso aí porque não tem a fala, não tem o diálogo, não tem aquela defesa auricular.
não é casca de banana, mas o advogado candidato que perde prazos dos clientes é um bom candidato? Olha, essa é a maior dificuldade do advogado. Eu, por exemplo, eu levanto e a primeira coisa que eu vou ver são os meus e-mails, são os meus processos. Porque aquele que perdeu o prazo, ele perdeu a causa toda. E isso aí é o que vai depor contra ele. É uma defesa mal feita, vou um exemplo, tá? Uma defesa que deveria ser mais técnica e não faz. Porque a preocupação, hoje, eu, por exemplo, eu não faço nada sem antes fazer uma análise total do processo, passo a passo. Eu faço até uma comparação, de você chegar no médico, aí você vai contar o que sente, né? E ele vai prescrever para você o medicamento. Aqui, o advogado trabalha assim. O Código Penal, ele descreve o fato que você está na sua acusada. E o Código de Processo Penal, ele vai dar o receita para essa doença. E se você errar no diagnóstico, você perdeu tudo. Então, isso é importante. E o prazo é fundamental. Perdeu o prazo. Eu tenho uma pessoa próxima, mas quem perdeu o prazo não foi nenhum dos candidatos, não. Fique claro, tá? Que agora enfrenta um problema assim. Transitou, né? Foi transitado, julgado no TRE. Mas o advogado perdeu todos os prazos, as partes envolvidas desistiram do processo, e o advogado perdeu todos os prazos. O TRE, né, não tinha outra opção, já que o advogado não foi lá, não compareceu, transitou e julgou, e agora o cliente, né, do advogado que perdeu o prazo está com um pepino muito grande para resolver porque já transitou e julgou. Existem situações que, mesmo depois do trânsito julgado, pode haver situações de revisão, mas cada caso é um caso, né? A revisão é a última etapa de salvação. Uma revisão bem feita, mas teria que ter um argumento novo, né? E isso acontece muito no direito criminal, um fato novo, uma instrução muito longa, para poder rever uma situação. Mas é possível. O TRF e o STJ agora, inclusive, estão aceitando revisões criminais por meio de habeas corpus, que é interessante. Antes não aceitava, na execução penal principalmente. Ok, não é casca de banana. Quem é o juiz na visão do advogado? Quem é ou quem deveria ser o juiz, né? Olha, a primeira coisa, o juiz, ele tem que entender uma coisa. Ele é um funcionário do Estado, tá? E ele está ali para servir a duas causas, tá? Primeiro, a justiça. Segundo, e conexo a isso, é a paz social. Então, a função do julgador é justiça e normalizar a estrutura, né, social através justamente dessa paz social. Certo. Esse que é importante. Não adianta um juiz que vai guerrear com um advogado dentro do processo, né? A função única do magistrado é essa, é julgar mediante o que ele tem dentro dos autos. E a intenção de todo esse julgamento é justamente a paz social. E o meu entendimento é esse. Certo. Então, excelente resposta. Obrigado. Olha lá. Casca de banana. Não foi não. Mas o senhor é remista, né? Eu sou paysandu. Jamais um torcedor do Paysandu ia fazer uma coisa dessa, né? Com o torcedor do Remo. Todos que a gente tem entrado em contato, né, para conversar, para entrevistar, naturalmente, eu como jornalista, a gente conversa, né, com advogados, com acadêmicos, com alunos. Sim. Terminamos por conhecer diversos alunos de muitos advogados e advogados. Foi meu professor, foi tal. Quando publicamos que advogado A ou B vem nos conceder entrevistas, recebemos muitas mensagens, né, ali no PV, no meu WhatsApp. E uma coisa interessante em relação ao seu nome é justamente agregar as fontes, as pessoas que conversaram conosco, agregar advogados já experientes, novos advogados e também acadêmicos. E alguns que foram seus alunos e alunas, mas não
foram para a advocacia, mas conhecem o senhor, mostrando, né, o apreço, Obrigado. O respeito, a admiração. Isso é muito interessante e testemunha a favor, né? Sim, sim. Olha, eu digo assim a você, a minha preocupação sempre foi mais com a jovem advocacia. Uhum. E eu, como professor, como divisor de conhecimento, que a obrigação maior é essa, a gente não guarda a cultura e o que a gente aprende, porque a gente vai morrer, ela vai com a gente. O certo mesmo é partilhar, é dividir, é entregar, tá? E o que é que eu faço geralmente dos meus alunatos? Eu convido os colegas a fazerem júri comigo, tá? Aí eu somo 2 colegas. Teve um que fez júri comigo agora, mais recentemente, tá com 3 meses de carteira. Certo. Mas o que eu faço? Eu vou reunir esses meninos em casa, eu os deixo 5 dias lá comigo, nós vamos estudar a estrutura do processo todo, quais são as linhas de raciocínio da defesa, e oportunizo cada um fazer um ponto, que é importante, porque o advogado recém-formado é a prática que o falta. Então eu fiz isso com vários alunos, aí convido uma jovem advogada, mas também convido as pessoas com mais experiência, né, que tem mais relação, de experiência realmente no campo, e essa soma é importante, porque a gente une forças e o diálogo fica mais franco, mais aberto, e os meninos gostam, sabe? Essa que é a realidade. Todo o tempo que eu ministro uma aula na Direito Penal 1 e Penal 2, que eu dou a prática em Tribunal do Júri, eu sempre convido aquele. Teve um caso interessante agora de um senhor que formou e está já na idade. Ele formou e está tirando a OAB dele. E ele deu um depoimento para mim que eu disse, próximo júri você vai estar comigo. Entendeu? Que é um incentivo, é uma coisa que tem que dividir. Inclusive eu conheci, né, o senhor lá no Hotel Sagres, na 5ª imersão jurídica, organizada pelo Humberto Bulhosa. E foi justamente lá que eu até suspeito que o advogado ele seja lá da minha terra, seja nordestino. Que ele disse, você tem que entrevistar aquele ali, Valério Saavedra. Eu até imaginei que o senhor fosse de outro estado, né? Aí, é porque eu suspeito que ele era lá da minha região, lá do Nordeste. Ele disse, tem que entrevistar, falar com ele, porque ele é o considerado. Aí eu disse, então vou entrevistá-lo. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho viajado esse Brasil por muitos rincões. Eu tenho grandes amizades lá fora. Um exemplo disso, eu quero até agradecer. Recebi meus parabéns ontem de um fantástico advogado, que é o Elias Matarassad. Esse homem é um exemplo de cultura, de conhecimento, das filhas que ele tem. Recebi um outro elogio do Roberto Delmanto Júnior, que é a família aí de 5 gerações, construíram o Código Penal, o Código de Processo Penal. Tá? Então isso me deixa muito grato, é o reconhecimento da amizade, do companheirismo, dos colegas, porque esse reconhecimento enriquece você no sentido de você se animar mais, a fazer muito mais pela sua atividade. É uma coisa belíssima, belíssima. Ok, para a gente concluir o nosso bate-papo, a pergunta é por que já é sabido que o senhor é um homem, né, preparado, tem um histórico, né, já reconhecido, a sua história fala por si. As testemunhas externas, elas endossam, elas subscrevem tudo aquilo que o senhor já escreveu, né, com o seu testemunho, né, de vida, com o seu testemunho profissional. E essas testemunhas que a gente escuta, que não são as testemunhas das redes sociais, porque muitas vezes as pessoas falam coisas para fazer média, então é importante aqueles testemunhos, mas os testemunhos que eu vejo mais potência é aqueles que são feitos na tua ausência. Então, esse reconhecimento que a gente vê, né, de profissionais, de alunos, etc., como eu falei, reconhece a sua história. A pergunta Dr. Valério Marcos Saavedra. Isso. Por que o senhor colocou o seu nome, né,
para disputar o 5º Constitucional? O senhor já tem uma história bonita, abençoada. Isso, não podia parar por aí, não? Por que o senhor colocou seu nome à disposição? Deixa eu dizer uma coisa para você que eu acho importante. Nós vamos ter essa arguição, né, esse questionamento dos conselheiros. E isso tudo se resume em 2 perguntas bem claras e diretas. Certo. E que todo e qualquer candidato que souber respondê-las tem, inclusive, a minha aprovação. Tá? Todo o questionamento se resume em 2 coisas. Por quê e para quê? É isso que os colegas querem saber. Você quer ser desembargador? Por quê e para quê? Eu tenho essa resposta. E essa resposta ela flui do meu coração e desses todos os anos de dedicação que eu tenho ao que eu amo, que é o direito. É o amor que eu tenho, é pelo direito, é pela justiça, é pela paz social. Há um momento na vida da gente que a gente diz assim, a gente pode contribuir muito mais. Sim. Tá? A gente já contribuiu aqui essa faixa, mas nós podemos fazer muito, mas muito mais pelo social, pela justiça. Então, o porquê é isso. É fazer muito mais pelo social. É deixar um legado, é deixar um respeito, uma consideração, é não envergonhar a minha instituição, muito menos os meus filhos e a minha família. E para quê? Que se conjumina na mesma situação. É justamente ver o direito, a justiça e a paz social realizada. Essa é a nossa função como advogado, essa é a nossa função como cidadão. Porque, olha só, no momento que eu presto um juramento, eu posso errar na escolha da minha cônjuge, da minha esposa, mas eu nunca posso errar na minha profissão, porque não tem volta. Eu posso até ter volta, mas vai ser muito difícil fazer o caminho, porque refazer o caminho é mais difícil do que fazer o caminho inicial. Então, eu entendo assim, tem que ter o compromisso, primeiro, com a justiça e com a paz social. É o único requisito que tem. E a história vai mostrar quem é quem que tem direito a exercer esse cargo. O meu entendimento é esse. Ok, então eu conversei com o advogado Marcos Valério Saavedra. Agradeço mais uma vez, né, por ter vindo aqui conversar conosco. Obrigado, amigo. E deixo aqui agora, né, as câmeras à sua disposição para suas considerações finais e gostaria que nessas considerações finais o senhor tratasse, né, de responder outra pergunta. Pois não. Acredita que representará bem a classe caso seja novo desembargador? Olha, tanto acredito que estou aqui, né? Que é uma realidade, né? Se não acreditar, se você não tem confiança, acreditar e tiver credibilidade para assumir esse compromisso, você pode esquecer que você não passa. E isso desemboca numa situação de você ser sincero, porque quem está nos assistindo, ele vai saber quem é sincero, quem está sendo sincero nas suas perspectivas. E agora o que eu posso pedir aos colegas que não deixem de votar, aos colegas votantes, e pedir ao Conselho que analise com muita cautela todos os colegas, né? Não só na parte intelectual, na parte de conhecimento, nesta situação ilibada, né? Aqueles que realmente têm uma postura para assumir o cargo, que têm a responsabilidade com isso. Meu recado é esse. E vamos, se Deus quiser, às urnas, né? É isso aí. Então, muito obrigado aos amigos e amigas da TN Brasil TV e da coluna Juspará. E até o nosso próximo encontro. Tchau. Obrigado, abraço a todos.